Dá uma olhada nesse trecho aqui. São todos bem-vindos, tá? Meu nome é André Tsukamoto, sou sócio do Instituto Conecta e Cresce. Meu nome é André Tsukamoto, sou sócio de 2 empresas, uma dessas empresas é uma agência de marketing digital focada em profissionais da área da saúde. Até o próprio fechamento com esse médico, então foi bem... Você joga um prompt lá e ele mesmo vai conseguir transformar aquele texto em outro idioma. Então essa é uma ferramenta muito importante para a produção. Talvez você viu esse pequeno trecho de eu falando numa palestra, fazendo uma abertura de uma palestra. Você pensa assim, mas falar em público não é pra mim, eu sou tímido. Mas deixa eu te contar uma coisa, tá? Eu também sou tímido. E nesse vídeo eu vou te mostrar como é possível falar bem em público mesmo sendo tímido, tá bom? Sem dom, sem talento natural, sem fingir ser outra pessoa. Fica até o final desse vídeo para você entender como que eu destravei esse processo. Existe uma mentira muito comum sobre oratória, que quem fala bem em público nasceu assim já. Mas a verdade é que oratória não é dom, é treino, é técnica, é consciência de fala, de postação de voz. E eu não comecei no palco, comecei com vergonha, com o coração acelerado, com vontade de terminar super rápido, falando errado, falando gíria, falando muita coisa que não se deve falar em palestra. Mas você vai ver algumas coisas aqui que eu vou te mostrar, que oratória é algo treinável, você vai conseguir dar aula, falar no palco, mas um passo de cada vez, tá bom? No início eu achava que precisava ser expansivo, precisava falar super alto, ser engraçado, ser super confiante, até entender que só piorava tudo, né? Quanto mais eu inventava moda, mais isso piorava. E o que destravou minha oratória foi perceber que pessoas tímidas podem ser ótimos comunicadores. E a comunicação é a chave principal para tudo isso, tá? Porque escutam mais, pensam melhor e falam com mais intenção. Mas tudo isso leva ao treino, tá? Isso não vai acontecer da noite para o dia. Você precisa treinar para que esse processo ocorra de uma forma muito mais tranquila. Mas André, o que realmente faz uma pessoa tímida falar bem em público? Então vou trazer aqui alguns pontos para você conseguir compreender. Pega o papel e caneta e anota isso, tá? Ou anota no bloco de notas, enfim. A clareza não é performance, né? Então você tem que ter clareza na sua fala e não ser tão performático assim. Quem é tímido não precisa performar, precisa ser claro na sua fala, na sua palavra. Então quando você sabe exatamente o que vai falar, o medo diminui drasticamente. Os primeiros 30 segundos resolvem 80% do seu nervosismo. Então, depois dos primeiros 30 segundos, o corpo vai entender que não existe perigo naquilo. Então, você meio que entra em choque, você começa a ficar nervoso, suar frio. E às vezes isso até acontece comigo, tá, atualmente. Mas eu me preparo muito para isso. Então, isso é a chave de todo o processo, tá? Então, você se preparar para que a sua palestra, a sua apresentação se torne algo muito mais simples, muito mais light, tá? E você não precisa impressionar, você precisa conectar as pessoas. As pessoas não estão te julgando como você imagina. Elas querem aprender algo com você, elas se identificam com a sua história, com o que você tem para falar ali. Elas querem sentir a verdade em você. Então, não precisa inventar moda, não precisa ser super artista, ter uma super oratória. Só de você estar lá falando na frente das pessoas, apresentando um trabalho, seja palestrando, seja dando uma aula, você já está ensinando as pessoas, ensinando algo para elas. Então aquilo já vai agregar muito valor. Então são esses 3 pequenos pontos que você pode pensar aí e analisar como que isso cabe no seu dia a dia, na sua rotina. Cada palestra, cada evento, cada fala pública é resultado de muito treino, tá bom? Eu treinei todo esse ano de 2025 para fazer algumas apresentações, algumas palestras, para poder falar em público, me comunicando com muitas pessoas. Isso realmente dá um friozaço na barriga, você fica ansioso, te dá uns tremelique, mas no fim das contas tudo dá certo, tá? Mas se prepare a sua apresentação, prepare a sua palestra, aquilo que você tem que falar, tem que comunicar. Só assim você vai conseguir o resultado que você precisa ter, ou que você gostaria de ter. Teve uma palestra que eu fiz no ano passado, eu tinha aproximadamente 30 minutos para falar. Eu fui finalizar a minha apresentação 30 minutos antes de sair de casa para ir em direção ao evento. Eu tinha revisado aquilo várias vezes, e só que aconteceu coisas naquele momento que eu precisava rever para o dia seguinte. Então tive
alguns momentos de preparo, até de improviso naquele momento, coisa que não se deve fazer para quem está começando a improvisar. Deve seguir esse roteiro para que você consiga ter um resultado melhor, né? Mas no final das contas deu tudo certo, as pessoas gostaram do meu conteúdo. É aquilo que a gente fala, né? A gente não está ensinando para o melhor palestrante, a gente está palestrando para pessoas que querem aprender um pouquinho sobre você, querem se conectar com você, se conectar com o seu conteúdo, então fique tranquilo, tá? Então, se você é tímido e acha que isso te limita de alguma forma, talvez você esteja olhando pelo ângulo errado, tá? Pela perspectiva errada. A timidez não é um problema, ela só precisa de método, né? Você precisa consertar isso de alguma forma, tá? Então, você pode ser tímido no seu dia a dia, com as pessoas com que você convive, mas isso é treinável para que você consiga palestrar, para que você consiga ensinar outras pessoas, se comunicar melhor, vender melhor, enfim, tudo isso colabora nesse processo, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, se essa história te conectou de alguma forma, deixe seu like, se inscreve no canal aí e comenta aqui embaixo qual a situação que mais te trava na hora de falar em público, na hora de apresentar algum projeto, na hora de se apresentar para algumas pessoas. No próximo vídeo eu vou te mostrar algumas técnicas práticas para destravar isso na prática. Fechou? Se inscreve aí e valeu!